Boa noite a todos. Que Deus esteja conosco. Mestre Jesus também nos envolve em vibrações fraternais. Devemos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de podermos nos reunir nesse ambiente aconchegante, os espíritos nos envolvendo, trazendo o lenitivo necessário para os nossos corações. Então temos muito a agradecer. Agradecer pela vida, por termos a oportunidade de reencarnar, de estarmos aqui nesse mundo buscando a nossa melhoria, buscando a nossa evolução. Então passemos ao estudo da noite, começando com o Livro dos Espíritos. Na questão 74 do capítulo 4, em que Kardec separou aqui as perguntas e respostas falando sobre o instinto e sobre a inteligência. E na questão 74, ele vem e pergunta aos espíritos: pode-se estabelecer um limite entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde acaba um e começa a outra? Isso é uma pergunta que nós sempre temos, né? Aonde é a linha divisória, né? Aonde nós podemos ali ver a divisão entre a inteligência e o instinto agindo nas nossas ações? E os espíritos respondem: não, porque muitas vezes se confundem, mas se podem distinguir muito bem os atos que decorrem do instinto daqueles que pertencem à inteligência. Nós conseguimos distinguir quando agimos com a inteligência e quando agimos com o instinto, mas não conseguimos ver essa linha divisória, porque elas se confundem. Muitos atos nossos praticados no dia a dia é o instinto agindo, e nós precisamos desse instinto para sobreviver. Mas muitas vezes, ainda mais pela nossa imperfeição, o instinto ele se confunde com a inteligência e muitas vezes ele atropela a inteligência, e o que se mais tem é agindo por esse instinto, tomando conta das nossas ações. Então passemos ao estudo do Evangelho, que ficou o item 4 do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, a missão do profeta. Semana passada o João já entrou nesse capítulo, falando ali das primeiras anotações que Kardec colocou nesse capítulo. E não é por um acaso que Kardec coloca esse capítulo logo após o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, que serve de alerta, que nós, no capítulo passado, conseguimos identificar quem são os trabalhadores da última hora. Então ele vem e coloca esse capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, justamente para alertar esse trabalhador da última hora. Você que já se identificou o trabalhador da última hora, agora tome cuidado, porque no seu caminho haverão falsos cristos e falsos profetas. É uma mensagem atemporal, porque até mesmo no momento em que Jesus proferiu essas palavras, em que essas passagens elas foram colocadas ali nos sermões proféticos do Cristo, em se referindo a um tempo futuro, e que, estudando a fundo, conseguimos entender que é o atual momento em que nós passamos na Terra, esse momento de transição. Mas, naquele momento, os seus seguidores também poderiam se utilizar dessas palavras porque cruzavam com falsos cristos e falsos profetas. Após a sua desencarnação, a desencarnação do Cristo, em que os apóstolos começaram a pregar o cristianismo, e aqueles que estudavam começaram a propagar o cristianismo também, poderiam cruzar com falsos cristos e falsos profetas. Então, era um alerta para aqueles trabalhadores. Mas, trazendo para o tempo presente, é um alerta para nós. Se nós nos identificamos como trabalhadores da última hora, devemos estar atentos com os falsos cristos e falsos profetas que cruzam o nosso caminho. E também nós, trabalhadores que estamos aqui, veremos mais para frente, que também podemos nos considerar profetas, devemos tomar um cuidado para que, se nós não estamos sendo falsos profetas. Isso aí nós vamos ver mais à frente no estudo. Mas Kardec começa essa anotação dizendo que a predição e a profecia, elas se confundem, elas são muitas vezes
tratadas como sinônimos, porque um dos atributos do profeta, até então, quando nós falamos profeta, é predizer alguma coisa que acontecerá no futuro. E muitas vezes isso se fez necessário e ainda se faz necessário. Porque podemos notar, ainda mais no Velho Testamento, o sermão, a parte que os judeus eles separaram ali o livro dos proféticos, né, em que os profetas eles proferiam essas palavras, dizendo que aconteceria algo no futuro, principalmente a vinda do Messias, tantos atos que o Cristo praticou estavam já preditos por esses profetas. Para cumprir essas profecias, Jesus fazia. Então, era necessário essa revelação de alguma coisa no futuro. E ainda, para chocar e para nos chamar a atenção, às vezes nos é colocado essas predições para que nós voltemos para o caminho correto. Então é uma das características do profeta, mas não é a única. Então muitas vezes nós tratamos a profecia e a predição como sinônimos. Tanto é que quando Cristo ele foi levado para julgamento, os judeus esbofeteavam, xingavam, e aí falavam: tu que és um profeta, prediz agora quem que vai te dar o soco, quem que vai te agredir. Então isso era da cultura, já lá antiga, na época do judaísmo, na época do Cristo. Então já está dentro de nós acreditar nisso e trazer essas duas coisas como uma só, como tratadas como sinônimos. Mas Kardec ele vem e nos mostra que é muito mais que isso, não podemos nos apegar a isso. No sentido teológico assim que ele nos traz, o profeta é aquele que vem trabalhar para desmistificar e para mostrar aquilo que está obscuro, trazer a mensagem divina, trazer as verdades, aproximando as pessoas de Deus, aproximando as pessoas da divindade, fazendo essa aproximação. Esse é o sentido que Kardec nos mostra. Esse é o sentido que nós devemos prestar atenção, que é o que vai fazer sentido para nós. Realmente, como eu disse, a predição, em determinados momentos, ela é necessária e com autorização divina. Nada foge à vontade de Deus, nada foge à autorização. E aí vamos fazer um parênteses aqui para nós que trabalhamos, temos a faculdade mediúnica que exige de nós um trabalho que ela parece com mais, tendo mais afinco, né, exigindo mais da gente um estudo maior, ela floresce. Para você que trabalha, que é um médium, cuidado. Quando vier aquela intenção, aquela vontade, aquele impulso de você estar identificando ali, às vezes, alguma mensagem que você vai passar, que é alguma predição, muito cuidado com aquilo que você vai falar, com aquilo que você vai dizer. Que muitas vezes não é autorizado e você pode prejudicar a pessoa que vai receber essa mensagem. Então, por isso que nós somos convidados à educação mediúnica. Então, voltando. Então, o verdadeiro sentido o sentido que Kardec nos chama a atenção aqui é ser o mensageiro das verdades divinas, ser aquele que vai tirar o véu das verdades e mostrar para as pessoas, para aqueles que estão no seu caminho, a mensagem e a verdade do Cristo. Então vamos partir daqui. E Kardec, vamos agora voltar lá em 1857, quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, que ele já vinha preparando o Livro dos Espíritos, e com o acompanhamento e com a direção dos Espíritos Amigos e do Cristo, né, da pleiade de Espíritos que dirigem o planeta Terra, eles vendo ali a situação que o planeta Terra se encontrava, especialmente ali na Europa, que a França vinha se recuperando de um evento trágico, a Revolução Francesa, em que nós tivemos avanços, nós tivemos benefícios, que Deus ele aproveita de tudo aquilo que acontece para fazer o bem. Deus não permite o mal pelo mal, sempre sairá um bem daquilo que acontece, por mais que nós não tenhamos olhos de ver e só enxergamos coisas ruins, só enxergamos maldade.
Mas Deus, ele tira coisas boas de tudo. Tudo com a sua permissão. Então, naquele momento, a Europa ela vinha se recuperando, especialmente a França, e começam os fenômenos mediúnicos. Kardec ele se estende sobre aquilo que acontecia e codifica o Livro dos Espíritos. E no meio desse alvoroço da Revolução Francesa, surge um pensamento que até hoje nós sentimos os efeitos. Surge um pensamento em que ele elimina toda a ação do mundo espiritual, do mundo transcendente. Porque um povo revoltado com a religião até então, e não sem motivo, porque a religião ela colocava os dogmas cegamente, sem permitir discussão, sem permitir o entendimento das pessoas, empurrando aquilo como uma verdade absoluta, sem exigir, sem permitir que as pessoas questionassem. As pessoas revoltadas com isso, surge esse movimento negando a parte transcendental, negando o mundo espiritual, negando a existência da alma e trazendo só a matéria como a razão de tudo, em que a vida só acontece aqui no mundo material. Morreu, acabou. Só acontece aqui. Tudo é influência da matéria, extinguindo essa existência do mundo do plano espiritual. Então, os espíritos, percebendo surgir esse pensamento, e começa ali o nascimento do movimento espírita, começou no movimento espírita essa recuperação daquilo que os cristãos da primeira era fizeram, os frutos, as sementes que eles plantaram, que colhiam os frutos. Então veio a doutrina espírita para recuperar, trazendo novamente esses ensinos do Cristo, revivecendo aquilo que estava sendo apagado. E já prevendo esse momento em que nós nos encontramos, dessa transição planetária, porque o Livro dos Espíritos ele é lançado bem ali no momento do início da transição planetária, e nós estamos passando pela transição. É um momento de dificuldade para quem está encarnado, porque é o momento derradeiro para a nossa melhoria. Nós estamos diante do momento em que precisamos praticar as verdades do Cristo. Como sempre o Moacir, eu sempre lembro dele falando, que lá nos encontros, lá em Sacramento, eles sempre batem na tecla. O tempo de teoria já acabou, agora é o tempo da prática. Precisamos praticar o Evangelho do Cristo. E lá, prevendo essa situação, Kardec faz o Evangelho, ele deixa o Evangelho num índice, num caminho a se perseguir. Ele colocou o índice ali no caminho a se perseguir. Para aquele que quer melhorar, para aquele que quer evoluir, ele vai percorrendo esses capítulos e nós chegamos aqui. Haverão falsos cristos e falsos profetas. E nós nos colocamos para trabalhar, nós nos colocamos para ajudar no bem. É o momento da nossa melhoria. Quantas vezes nós nos perguntamos, quando estamos em dificuldade, passando por dificuldade, quando nós estamos passando por sofrimento, ou às vezes estamos vendo alguém passando por isso, perde o sentido da vida, perde o porquê da existência, porque ainda estamos contaminados por esse pensamento materialista, porque ainda estamos contaminados por essa ideia. Nós fomos iludidos pela busca incessante pelos prazeres e gozos terrenos. Nos foi apresentado um falso profeta, nos foi colocado um falso Cristo. E nós, por estar contaminado por esse pensamento materialista, nos agarramos e estamos sentindo na pele as consequências de acreditar nesse pensamento. Porque se só a matéria importa, se só a matéria resolve tudo, explica tudo, por que de ser bom, por que de praticar a caridade, por que de ser ter paciência, por que de ser manso, o porquê de eu me colocar à disposição para trabalhar aqui no leilão num domingo, por que disso? Nós perdemos o sentido da vida, porque é só aqui, acabou, morreu, não tem a vida transcendental, eu não retornarei, se eu não acredito na reencarnação, morreu, eu vou para o céu ou para o inferno, se eu acredito na reencarnação, retornarei para corrigir os meus erros.
Mas se eu não acredito em nada disso, morreu, acabou. Então não tem o porquê de eu estar praticando bem. Mas isso terá consequências daninhas, porque nós estamos vendo o aumento expressivo de doenças psíquicas, ansiedade, depressão, o aumento expressivo de suicídio, o aumento expressivo da busca por remédios. E não é errado você buscar o auxílio medicamentoso, mas está cada vez mais cedo as pessoas procuram. Crianças, adolescentes. O aumento expressivo porque nós nos afastamos e nos agarramos aos falsos profetas que se colocaram no nosso caminho. Sabendo desse momento em que nós estaríamos passando, Cristo lá há 2000 anos já deixou essas passagens, nos alertando, e aí vem Kardec, porque, de novo, Cristo, percebendo a turbulência que o planeta se encontrava e esse pensamento daninho surgindo, vem a doutrina espírita e nos chama a atenção de novo. E nós estamos aí há mais de 180 anos da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, e há mais de 2000 anos do Cristo, e ainda estamos patinando e nos apegando aos falsos profetas. E aí, aquilo que eu falei no começo da lição, será que nós não estamos sendo falsos profetas? Será que nós não estamos sendo instrumento desse efeito daninho? Porque no começo desse capítulo, as passagens que Kardec selecionou, uma que vem e fala que reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se eu sou me identifiquei trabalhador da última hora e quero me colocar à disposição para fazer o bem, modificar minha vida, seguir aquilo que o Cristo falou, então como eu vou identificar quem é o falso Cristo, o falso profeta? Aí ele vem e coloca essa passagem. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se eu quero reconhecer um falso profeta, aquele que eu vejo que está trazendo as mensagens do Cristo e que arrebanha as pessoas e que eu sei que pode ser que ele esteja dizendo alguma coisa para eu seguir, para me ajudar, como eu identifico que ele não está nesse rol de falso profeta? Reconhece-se a árvore pelos frutos. Quais os atos que ele pratica? Não só as palavras que ele fala. Como é a vida daquela pessoa? Ela é uma pessoa digna? Ela é uma pessoa que traz as virtudes e transparece as virtudes nos seus atos? Ela exemplifica o evangelho? Ou é aquele que ele fala, mas não executa nada daquilo que ele está pregando? E aí nós, principalmente nós que estamos aqui na frente de Abelhudo falando, aí é onde o chicote estrala e arde. Nós que estamos aqui falando sobre o evangelho, nos colocando à disposição de trazer ali dentro do nosso entendimento as verdades que o Cristo nos colocou, será que nós estamos praticando aquilo que nós estamos falando? Será que eu não estou sendo um falso profeta? A pergunta é honesta e não julgando, não é para mim mesmo que eu estou falando. Para mim mesmo. E não só, mas nós que estamos nos colocando diante de trabalhos filantrópicos ou independente do trabalho que for. Será que eu estou exemplificando aquilo que o Cristo... Porque nós somos instrumentos de Deus, instrumento do Cristo aonde nós estivermos. Ah, mas eu sou pequeno, não... Pode ser que em determinado momento você será utilizado. Às vezes Deus ele não se comunica com nós aparecendo. Isso não acontece. Deus utiliza os homens para se comunicar conosco. Às vezes nós em prece pedimos alguma coisa e um dia qualquer estamos ali amargurados, pensando na dificuldade que nós estamos passando. Parece um amigo de longa data, vem e diz aquilo que você precisava escutar e te tira daquela situação. Então nós poderemos ser usados sim como esses profetas. Às vezes não com trabalhos suntuosos, que muitas vezes é isso que nós esperamos. Eu espero agir, mas eu só quero agir quando for para fazer uma obra de bem grandiosa. Eu só fico olhando os trabalhos feitos por Divaldo, por Chico, que são os profetas, e eles sim nós podemos olhar e ter a garantia de que eles são verdadeiros profetas, porque a obra que eles deixaram é gigantesca, e Divaldo ainda está trabalhando. Olhamos para a irmã Dulce e não temos nenhuma dúvida daquilo que ela fez. A abnegação
Ela exemplifica o cristianismo, em que ela abria mão de tudo para ajudar os outros. É uma história que eu sempre gosto de falar e não me canso de falar, em que quando Divaldo foi visitá-la, ela estava dormindo numa cadeira de madeira e ele, indignado, falou: mas como a senhora dorme nessa cadeira? A senhora já de idade avançada precisa de um lugar mais confortável. Não, mas eu vou conversar com um amigo que nós temos aqui um grupo, vamos mobilizar. Foi lá e comprou uma cama e mandou entregar. Passado um tempo, ele volta a visitar a irmã Dulce, chega lá, a cadeira no mesmo lugar. E ele revoltado: mas como assim? Eu mandei a cadeira, a cama foi comprada, mandei entregar, cadê ela? Ela chama o Divaldo, fala, mostra numa sala, fala assim: olha aqui, o que essa cadeirinha conseguiu. E era uma sala com muitas camas, onde ela sempre levava os moradores de rua para dormir, para receber um amparo. Ela abria mão, era abnegação mesmo. Ela abria mão do seu conforto, dos seus prazeres para ajudar o outro, não esperando nada em troca. E o que nós estamos fazendo? Estou esperando grandes obras? Ainda não é o momento. Como você pode ser um profeta do Cristo, em que aqueles que olham para você saibam que você segue o Cristo verdadeiramente, começando dentro do teu lar, começando dentro do seu trabalho, começando dentro das suas relações. Quando você é convocado a ser paciente, quando você é convocado a ser manso, quando você é convocado a ser honesto, quando você é convocado a ter hombridade nas relações, você exterioriza essas virtudes, você a conquista e exterioriza essas virtudes. Aí sim nós seremos os verdadeiros profetas. Nós não seremos os falsos profetas. Porque nós poderemos prejudicar. Nós poderemos prejudicar às vezes alguém. Não que... E aqui é um aviso também para aqueles que nos veem aqui. Vamos tentar equilibrar um pouco. Não julguem a religião pelos religiosos, porque nós estamos aqui para aprender, erramos muito. Às vezes senta e fala: nossa, mas eu conheço pessoalmente, ele não é esse santinho que ele está. Realmente, nem um pouco. Ainda tenho muita imperfeição, muita coisa a se corrigir, um caminho longo a percorrer. Mas essa lição ela é para chamar a atenção nossa, aqueles que estão aqui trabalhando no bem, para chamar a atenção daqueles que nós vamos seguir, se não aqui dentro do centro, mas às vezes nós, desesperados por procurar alguma boia salva-vida, nos apegamos àquele que nos satisfaz os prazeres terrenos. E isso está cheio, basta você abrir qualquer rede social aí, as promessas são grandes. E ainda nós, apegados à matéria, aí você abre o seu Instagram e já vem a primeira mensagem: enriqueça em 10 dias, ou enriqueça com 3 passos. Então nós nos apegamos a essas satisfações materiais, aos prazeres terrenos, e nos esquecemos de cultivar a nossa vida espiritual. E como eu falei, esse pensamento daninho que foi plantado lá atrás e que ainda nós estamos vendo consequências severas e que nós precisamos começar a mudança. Trabalhadores da última hora, cuidado, é o momento. Não vá dizer, na hora que desencarnar, chega lá: nossa, mas era verdade mesmo tudo aquilo que o pessoal falava lá no centro. Era verdade mesmo aquilo que estava ali escrito no Evangelho. E nós estamos sabendo por mensagens no plano espiritual que a fila para reencarnar está gigante. A chance de voltar está ficando cada vez menor aqui para o planeta Terra. E é o que eu sempre gosto de brincar. Nós vamos voltar para um planeta primitivo, nós vamos perder a internet, nós vamos perder água quente, nós vamos perder o aconchego do lar, nós vamos voltar lá para um planeta mais primitivo que nós com certeza ajudaremos na evolução daquele planeta. Porque precisamos aprender ainda e a edificar a nossa moral. Temos ali a inteligência, já conquistamos muitas coisas. Então, já que moralmente eu não me adequo, Deus se utilizando dessas transições, vamos ser realocados ali para um planeta onde ajudaremos na evolução da inteligência e aprenderemos moralmente. Já que com todo esse aparato nós não estamos conseguindo,
vamos te colocar ali num lugar um pouco mais complicado para ver se você aprende. E uma coisa que meu pai sempre falava, o espírita, ele não tem que se sentir ali a soberba, a vaidade de acreditar que ele está sendo beneficiado. De uma certa maneira, sim, estamos sendo beneficiados. Mas é porque nós já passamos por todas as religiões e nós não conseguimos aprender aquilo que o Cristo falou. Quantas existências nós já tivemos? O Livro dos Espíritos é de 180 anos. Será que nós não fomos de outra religião? Qual foi a nossa última encarnação? Nós não conseguimos saber. E provavelmente deve ter sido antes do advento da doutrina espírita. Então nós passamos por outras religiões e não tivemos a capacidade de entender e praticar o amor na sua essência. E aí vem a doutrina espírita, vem todas essas revelações, vem todas essas informações para nós. E Deus nos coloca nessa religião falando, olha meu amigo, se agora você não conseguir entender, se agora o amor não tocar o teu coração e você realmente começar a mudança, aí nós vamos para outro patamar de mudança. Nós vamos ter que o cutucão vai ser um pouco maior, a dificuldade vai ser um pouco maior. Então, espíritas não é aqui para se envaidecer, e sim para agarrar na charrua e sair arando a terra. E não ficar esperando grandes obras. Realmente, nós temos que participar das obras, igual aqui o vídeo do leilão. E é um trabalho magnífico de ser feito e que engrandece também, porque trabalhar em bastante pessoas é complicado, porque nós lidamos com opiniões diferentes, nós achamos certo fazer de um jeito, mas tem o outro que acha certo o outro jeito, você tem que se entender. Então, nesses meios aqui, eles vão aparando as nossas deficiências, nós vamos buscando melhoria, nós vamos exercitando a virtude. Mas não seja só aquele que pratica o bem em exposição, pratique dentro do seu lar. Busque ser uma pessoa melhor dentro do seu lar, na posição em que você se encontra. Um bom filho, um bom marido, um bom irmão, uma boa esposa. Procure praticar as virtudes cristãs dentro do seu lar. O lar é o primeiro lugar onde nós devemos praticar verdadeiramente as palavras do Cristo. E assim ser o profeta, porque na hora que alguém nos olhar, enxergar as nossas obras e o rastro de luz que nós deixamos, com certeza essa influência será benéfica. E com certeza nós estaremos ajudando na obra. Nós seremos um profeta, porque olharão para as nossas obras, olharão para aquilo que nós fazemos de bem e enxergarão ali as verdades do Cristo. Enxergarão a razão do porquê ser melhor. Porque ali estarão enxergando as verdades do Cristo. Que o Mestre Jesus possa nos acompanhar de retorno aos nossos lares, que a mensagem ela possa tocar fundo nos nossos corações, fazer sentido e provocar a nossa mudança. É chegado o momento da mudança. É chegado o momento em que devemos colocar em prática o Evangelho do Cristo. Devemos colocar em prática aquilo que Kardec trouxe para nós de novo. E ainda aprofundando ainda mais, tirando ainda mais o véu, nos mostrando essa verdade do plano espiritual, da vida espiritual e a influência que isso tem nas nossas vidas. Que nós precisamos buscar ser melhores. Porque, por mais que temos as reencarnações ainda por vir, né, aí o espírito ele acaba caindo na preguiça de falar assim, olha, nessa aqui eu vou melhorar só isso aqui, e deixa essa minha dificuldade aqui para outra existência. Vamos pensar a dificuldade que foi para te colocar nesse núcleo familiar. A dificuldade que foi para te colocar nesse núcleo, nesse trabalho espírita, para que você chegasse aqui no centro, convivesse com essas pessoas, estivesse aqui à noite escutando e as outras noites também, escutando a palestra. A dificuldade que foi para essa configuração em que você se encontra. E você não vai aproveitar a oportunidade para buscar melhoria? Você não vai aproveitar a oportunidade para se reequilibrar com os seus desafetos, com aqueles que são colocados no seu caminho? Quando será a próxima oportunidade? Nós não temos essa condição, não temos condição de saber. Ainda nos falta sentido. Então, aproveitemos.
Com a misericórdia divina teremos novas reencarnações, mas não sabemos o quanto ainda precisamos resgatar para estar jogando fora essa oportunidade. Então, vamos abrir os nossos olhos para essa verdade, vamos abrir os nossos olhos, seguir os verdadeiros profetas e ser um profeta verdadeiro. Ser um profeta que mostre em seus atos, nas suas obras, as verdades do Cristo. Que assim seja.